Tu pretende sair do setor público ou não? Claro. Hoje a gente tem enxergado cada vez mais essa necessidade, né? E de estar, de fato, mais dentro dos processos da empresa. Então, a gente está escalando a equipe para todos esses processos, e aí a gente está com uma meta aqui que é bater pelo menos ali 20 clientes. A gente batendo 20 clientes, a gente já vai estar na nossa meta de faturamento, e aí a tendência natural é sair e fazer a dedicação ao projeto. Quanto que vocês investiram? Investiram nessa campanha para fechar os 600 mil reais? Vamos lá. Considerando que a gente está ali dentro do terceiro mês, essa cliente ela investe conosco ali na faixa de R$ 3.000 mês em mínimo, né? Então, todo mês ela 3 mil está reais. 3 mil mês. Ela fechou o contrato ali dentro do segundo mês, né? Então, consideremos ali em torno de 6 6 mil mil reais reais. investido, sendo que ela já tinha fechado alguns contratos menores ali que já tinha pago a parte de marketing, né? Então, esse contrato praticamente, se a gente for contar nos miúdos ali, saiu quase zero para ela. Caramba, olha só, né? A gente está falando aqui de 600 mil, né? Dividido por 6 mil. É isso? Um ROI de 100? Pode É isso? ser. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Keller's Cast. Hoje o nosso episódio número 7. E hoje eu estou aqui com o gestor de tráfego, Jean Andrade, né? E esse cara, ele tem algumas histórias aí para compartilhar com a gente, que eu tenho certeza que você não pode perder. Se você é gestor de tráfego, então já sabe. Cola aqui no Keller's Cast e eu já vou dando as boas-vindas aqui, Jean. Seja muito bem-vindo. E logo, cara, te apresenta para a gente iniciar esse bate-papo bacana aqui. Eu tenho certeza que a galera vai curtir demais. Fala, Wagner. Boa noite. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de participar e tenho certeza que a gente pode dar algumas contribuições aí, né? Bom, como você bem falou ali, eu sou o Jean Andrade, né? Sou gestor de tráfego, já tenho um pouquinho de história aí na bagagem. Comecei, na verdade, ali em 2020, através de um treinamento chamado de Jornada da Sua Liberdade. E acho que a grande maioria da turma que está aí no meio digital conhece esse treinamento, né? Que é um treinamento do Wendel Carvalho, onde, na época lá, quando a gente entrou, ali por volta de agosto de 2020, tinha lá pelo menos 70 mentores, né? E desses 70 mentores, grandes nomes do mercado digital, como Pedro Sobral, Thiago Tesma, Vitor Damasio, enfim, uma porção de gente boa ali. Porém, fazendo um adendo aqui, era um treinamento que, ao meu ver, ele dava alguns contextos ali para que a gente entendesse e começasse a engrenar no marketing digital, mas eram muitos anúncios ali introdutórios, né? Algumas áreas, alguns módulos ali, sim, tinham um aprofundamento um pouco maior, porém, na área de tráfego, por exemplo, eu sentia essa dificuldade, né? Então, naquela época ali, eu tinha um treinamento, que até por isso me gerou a necessidade, né? Era um treinamento voltado para a área de leilão de veículos. Aí eu queria investir nesse treinamento. Era um treinamento, na época eu ofertava ali, né, como promessa, desconto de até 40% ali na compra, na arrematação do veículo. Ah, então, aquelas aulas ali, introdutórias, do Pedro Sobral, do Thiago Tesma, eles me trouxeram esse contexto para começar a engrenar no marketing digital, né? Porém, a gente, pouco tempo depois, infelizmente, a gente começou a vivenciar o período de pandemia, né? E aí faltaram veículos no comércio, os donos de lojas de revenda de carro começaram a correr para os leilões e aí os carros passaram a ficar muito caros, né? Isso a gente está vivenciando até hoje ainda. Mas, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, deixa a gente voltar algumas casinhas antes aqui para mim entender. Me fala um pouco, antes da gente falar sobre a gestão de tráfego, como tu começou, deixa eu só te perguntar uma coisa. Isso das 5 liberdades aconteceu em que ano? 2020, ali por volta do mês de agosto, por ali. Tá, 2020, certo. Mas beleza, olha só. Então, 2 anos, é recente, né? E ali foi onde tu teve o primeiro contato com a gestão de tráfego, certo? Foi, com a parte de tráfego foi. Depois eu vou contextualizar uma outra situação aqui, que ele volta alguns anos atrás ali, que fazia parte ali desse contexto do digital, né? Não era gestão de tráfego. E é justamente mas nisso que eu quero voltar. É nisso que eu quero voltar. Antes da gente falar sobre tráfego, eu queria que tu falasse um pouquinho, né? Quem era o Jean antes da gestão de tráfego? O que tu fez? Qual é a tua história aí no mercado de trabalho ou no empreendedorismo como um todo? Me fala aí, como é que é? Qual é a história do Jean? Deixa eu voltar um pouquinho ali. Na verdade, não é um pouquinho, não. É um pouco bem, bem grande, né? Hoje eu estou com 36 anos, então a minha história ali digamos assim, de uma certa independência, não apenas no digital, porque a gente está galgando ainda, a gente está dando passo aí agora, né? Mas a minha história de uma certa independência, ela começou ali quando eu tinha talvez 14 para 15 anos, ainda jovem, morava numa cidade pequena chamada Ibirizinha, no estado de Pernambuco. E aí eu já tinha essa percepção de que a cidade pequena ela não traria opções de crescimento ali, como uma boa faculdade e outras possibilidades, né? Então, saí, na época, com 14 para 15 anos,
e fui estudar em uma outra cidade, a 170 quilômetros da minha cidade de origem, para fazer um curso de técnico em agropecuária. Então, lá era um colégio agrícola, né? Hoje são IEP, naquela época era colégio, escola agrotécnica, depois E era algumas viraram colégio IPSS, interno? era colégio interno, né? Cara, tu acredita que como assim, por muito pouco eu não fui para um colégio interno também na área da agrícola, só que aqui no Rio Sério, Grande do cara? Sul, né? Aham. Pois é. Então eu fui para lá, terminei a oitava série, né, na minha cidade, e já ingressei nesse colégio agrícola. Então no colégio agrícola a gente fazia ali, ensino concomitante, né? Você dá continuação ali no ensino médio e no outro turno você faz o curso técnico. Ah, que Então, legal. exemplo, durante a manhã eu fazia a continuação ali do ensino médio para fazer a formação, na parte da tarde eu estava fazendo a parte de técnico em agropecuária. Então ali foram Uhum. 3 anos, né, de muito aprendizado. Eu até estava falando para minha esposa agora, né, que acho que muito do que eu sou hoje eu devo àquela fase dos 3 anos ali que eu vivi com tantas pessoas, com pensamentos diferentes, e realmente convivia com tantas pessoas ali, né? Porque a gente não apenas estudava, mas a gente também morava na escola, né? Então era um aprendizado assim, muito enriquecedor para minha vida. Então, ali foi o meu primeiro contexto, né? Saí de casa ali com 14, 15 anos para estudar fora. Quando eu voltei, já voltei com 18 anos, formado ali na área agropecuária. Pouco tempo depois, eu ingressei, de fato, no mercado agrícola, né? Trabalhando como técnico. Porém, aqui para a nossa região, tem uma empresa que é uma empresa estadual, que fazia antigamente toda a parte de extensão rural, e hoje ainda faz, só que, assim, tinha as ATES, né, que eram as empresas de assistência técnica, e existia a empresa de pesquisa agropecuária, que é como se fosse uma Embrapa, né, fazendo um Uhum. contexto ali, um paralelo, sendo que a Embrapa ela é uma empresa federal, e essa empresa, a qual eu prestei serviço, ela presta ainda, na verdade, ela é estadual. Então, assim, para todo mundo que estava se formando naquela época, digamos assim, função de consumo entrar numa empresa dessa, né? E aí eu trabalhei 1 ano em uma empresa privada, na época era uma empresa ali voltada para a produção de biodiesel, né? Então tinha a produção de Uhum. mamona e essa mamona ela era processada e era feita ali o biodiesel. Então foi logo quando surgiu ali esse conceito de combustíveis renováveis, combustíveis limpos e tal. Então, Com combustíveis alternativos, né? isso. E me diz uma coisa, quanto tempo tu ficou na área agrícola? Cara, até hoje eu ainda faço um pouquinho de parte dessa área, sabia? Mas tu trabalha nessa área ainda? Ainda atendo, ainda faço. Hoje eu consegui as duas áreas, né? Eu faço a parte agrícola ainda e também a parte de tráfego, né? A parte online. Ah, legal, mas Ah, continua. E aí? Aí então, continuando trabalhou, ali, começou como técnico eu e tu seguiu trabalhei. o estudo depois? Foi para a universidade ou não? Não fui para a universidade, até porque tinha ali uma situação de, eu acho que muitos jovens passam por isso, mas às vezes tem os pais ali em um contexto financeiro não tão favorável, Uhum. e era a minha situação naquela fase ali. Então, saí para estudar já para buscar uma alternativa, né? Quando Sim. voltei, tive a oportunidade de trabalhar na área. Então, trabalhei ali por 1 ano. Quando estava completando 1 ano, eu já buscando alternativas. Então, surgiu um concurso público na época para aquela empresa que era um sonho de todo técnico recém-formado, né? E aí eu Uhum. fui, fiz o concurso e passei. Então, ingressei na área. Só que aí, quando eu ingressei na área, ali na época, uma coisa que eu notei, e aí vai fazer bastante sentido para muita gente aqui. Hoje a gente vive esse boom do marketing digital e a gente acaba perdendo um pouco da origem de onde partiu o marketing digital. Por exemplo, se eu te perguntar hoje, qual a lembrança que você tem da primeira rede social que surgiu aí? Qual vem na sua mente aí? Ah, no meu caso é o Orkut. Então, bem naquela época do Orkut, por volta de 2008 ali, os acessos à internet, eles eram quase 100%, quase a totalidade, eram feitos através de Lan House. Lembra das benditas Lan House? Sim. Pronto. Eu Então, nunca bem usei, naquela, mas tudo bem. pois é, naquela época ali, praticamente ninguém tinha computador em casa, né? E as pessoas que tinham um computador em casa era aquele quadradão, aquele computadorzão quadrado de mesa. E aí começou a surgir as modernidades ali e tal, e bem na época surgiram as lan houses, né? Então, tipo assim, quase ninguém tinha computador em casa, ninguém tinha internet em casa, a cidade pequena não tinha torre de celular, então celular ninguém tinha também. Porém, quando a gente precisava de algum trabalho, a gente tinha que recorrer às lan houses. Só que toda vez que você chegava na lan house, a lan house estava abarrotada de gente, cara. É impressionante. Se ela tivesse 20 computadores, estavam uns 20 ocupados e o cara tinha mais uma fila de 10 esperando. E aí eu observando aquilo ali, rapaz, deve ter muito mercado ainda para lan house. E aí eu tinha uma motinha na época, já estava trabalhando, né? Já tinha muito trabalhando. Tinha comprado uma motinha e aí eu fiz umas contas aqui, eu disse, rapaz, eu vou vender essa moto e eu vou colocar uma lan house. E aí eu vendi a moto, fui na cidade de Caruaru na época e fiz as contas lá, comprei na época, acho que eu tinha um computadorzinho já que eu tinha comprado, não era mais aquele computadorzão parado de mesa, né? Já era um computadorzinho tela LCD, que eu deixava em casa ali só para, de fato, fazer algum trabalho, mas quando precisava de internet eu recorria da lan house. Então, qual era o meu plano naquela época ali? Rapaz, um computador para gerir, eu já tenho. Eu compro mais uns 5 computadores aqui e põe para rodar. Só que, para você ter ideia, naquela época, a internet era tão escassa, cara, que a gente, por exemplo, um salário mínimo naquela época ali, acho que era na faixa dos R$ 350, mais ou menos.
E para a Uhum. gente colocar a internet em um computador, o cara que era dono do provedor cobrava R$ 50. Então, para eu ter, por exemplo, 6 computadores na Lan House, era cobrado de forma individual, então praticamente dava um salário mínimo só de internet. Aí eu coloquei 5 computadores e mais o meu para gerenciar. Então eram 6 computadores, eu pagava R$ 300. Ou seja, eu pagava um salário mínimo só para botar a Lan House para funcionar. Porém, e tão interessante que era a coisa, que a gente abria, por exemplo, a Lan House às 7 horas da manhã, e muitas vezes essa Lan House ia para meia-noite, cara. Cheio de gente, e muitas vezes a gente tinha, por exemplo, 6 computadores, sendo 5 rodando em um, que era o gerencial, né, o gerenciamento, e a gente tinha ali, às vezes, fila de 10, 12 pessoas. Então eu fui depois, comprei mais 2 computadores, conforme o dinheiro foi voltando, né? Mas aí Comprei mais nessa dois época, então, tu computadores. ganhou muito dinheiro. Cara, ganhei porque, assim, foi uma pena eu não ter tido assim, mais capital na época para investir logo em muito computador na época, porque você vai entender um contexto já já. Eu acho que eu peguei o final ali do ciclo das Lan Houses e também do Orkut, né? O Orkut estava bombando na época, as Lan Houses estavam bombando também. Só que um ano depois que eu abri a minha Lan House, chegou a torre de celular na cidade. Então, quando chegou a torre de celular, todo mundo se evadiu das Lan Houses e passaram a ter internet agora na palma da mão, né? Então, Lan House tinha assim, era cheio e tinha fila para 10, 12 esperando ali, passou a ter parecia um museu. Não tinha mais ninguém esperando Lan House, exceto a molecada que ainda ia ali para jogar um GTA, Counter-Strike, né, que eram os jogos da época e tal, Need for Aham. Speed, enfim. Então, Lan House naquela época ali, para mim, durou um ano só, né? Ela praticamente matou a Lan House. Quando chegou a coisa lá, matou a Lan House porque o pessoal deixou de ir. Começou a ter acesso à internet pelo celular e acabou. Então, Pra foi te bem ver, nessa né? época ali, ó. 2008, em 2009 foi quando deu a virada, para a gente ali, né, que vivia em cidade pequena. Uhum. Claro que o pessoal que morava já em cidade maior, sei lá, 100 mil, 200, 300 mil habitantes, eles já tinham acesso Uhum. à internet antecipadamente, né? Mas para a gente que estava ali em cidade pequena, foi a primeira virada ali. Então, ah, Mas aí tu chegou a quebrar, ou não? Tu conseguiu fechar, vender não, e fechei, vendi, não chegou capital que a eu tinha gerar investido. nenhuma dívida? Não, 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 graças a Deus não, cara. Eu saí, foi uma das coisas que me proporcionou na época comprar carro, eu consegui comprar meu primeiro carro na época, tive o carro zero. Eu consegui fazer reforma na casa dos meus pais, consegui mobiliar a casa, então assim, foi uma coisa que me ajudou demais na época. Não só a mim, mas ajudou muito a minha família também, né? Embora tenha sido ali Sim, uma janela de tempo curta, né, que foi um ano só, mas foi muito proveitoso. que legal, que bom, cara. E depois, e aí? Depois, Cada- aí Depois disso, depois acabou, né? onde é que começa o tráfego aí, pelo amor de Deus? Tá. Então, nessa época aí acabou, né? Para mim, tipo, o marketing, a área de marketing, para mim, sei lá, saiu de cogitação ali. Eu já não via mais nada que fosse possível Porque ali, na naquele verdade, tu não contexto. trabalhava com marketing, tu trabalhava com Vendia internet, né? eu vendia um serviço ali para o pessoal que queria acessar a internet, né? Eu era um agente facilitador ali. Aham. Então, para mim, naquele contexto ali, morreu. Foi uma bobagem que eu fiz, porque na época, se eu ter minha tentado tivesse um pouco mais de maturidade, mas o cara com 20, sei lá, eu estava com 21, 22 anos na época, não tinha maturidade ainda para essas coisas. Quando surgiu a torre de celular ali, era para eu ter colocado uma loja de celular. Né? Vendido os computadores, tinha colocado uma loja de celular. Né? Mas eu não tive essa maturidade na época. Então, Uhum. larguei ali, foquei, vendi os computadores que tinha, e aí foquei no projeto que eu estava, no agrícola e tal. E aí fui seguindo, né? Quando foi em 2015, eu mudei para cá, já estava casado, eu casei ali em 2012, 2010 eu casei. Uhum. E aí eu mudei para cá, para a cidade de Petrolina, por ser uma cidade maior. Hoje, não sei se você conhece aqui, mas a cidade aqui ela é muito forte na área agrícola, né? E para mim fazia Uhum. total sentido vir para cá na época por conta desse contexto de formação, muitas empresas, muitos investimentos aqui. E eu vim embora para cá, junto com a minha esposa. Na época já tinha uma filha. A minha filhinha na época mais velha, estava com 2 anos. Na verdade, só tinha ela na época. E aí, quando eu cheguei aqui, a gente foi se estabilizando, foi se instalando aqui, criando raiz. E aqui a gente Mas já nessa está época tu ainda era concursado? Tu estava concursado ainda? sim, concursado ainda. Aí, mas tu Ah, pegou transferência, né? Ou não? peguei transferência. Ah, tá. Legal. Aí, quando cheguei aqui, a gente foi se instalando e tal. Aí veio a segunda filha, ali em 2019, ela está 3 anos, agora vai fazer 4 agora em janeiro. E aí, em 2020, foi quando, de fato, eu comecei a ingressar novamente ali no digital. Né? Começou a aparecer muita campanha de marketing para mim. Acho que eu estava pesquisando de alguma coisa na época. E aí foi quando veio aquele start. Né? Pô, é algo que eu já trabalhei lá atrás, claro, que eu não oferecia serviço em campo, nem existia naquela época, né? Sim. Mas é algo que, para mim, já tem uma certa familiaridade ali. Então, é colocar em prática agora, buscar esse conhecimento e começar a implementar. Né? Mas aí, qual foi o start, assim, para essa questão do digital? O que foi os anúncios que apareceram para ti? Tu estava buscando uma fonte de renda extra? Como é que foi isso? Porque, cara, só para mim fazer, só para tu entender a minha linha de raciocínio. Tá. Um cara que estudou num colégio agrícola durante 3 ou 4 anos, foi para a cidade, trabalhou, fez concurso para trabalhar na área de agrícola, né?
teve ali o seu negócio, o primeiro negócio com computadores, né, com acesso à internet, mas sempre trabalhando na área agrícola, que há anos atrás não se falava em modernização nessa área, né? Eu Exato. digo assim, usando a internet das coisas como é hoje. E como que um cara que é com um foco na área agrícola olha para o digital e diz assim, meu, aqui, ó, aqui é um caminho. Me conta aí, cara, tô curioso. Ah, voltando um pouquinho ao contexto ali, o que que acontece? Eu estava em uma fase ali que eu já tinha passado por alguns leilões, né? Leilões de imóvel, leilões de veículo, e aí eu já tinha feito, inclusive, algumas arrematações ali para investimento, né? Uhum, Então, tinha um certo conhecimento desse contexto ali dos leilões, e aí pesquisando ali, talvez com renda extra, com caminhos digitais ali, né? Começaram a me surgir muitos anúncios, e aí, através desses anúncios, foi que veio esse start de, poxa, através do digital eu posso fazer alguma coisa, eu posso desenvolver um treinamento voltado para essa área, para pessoas que, de repente, querem comprar um imóvel em leilão, querem comprar um carro em leilão. uhum. E aí foi quando eu, de fato, me deparei ali com os anúncios do Wendel Carvalho na época, né? E aí ingressei no treinamento dele justamente buscando alternativas para isso. E aí dentro do treinamento do Wendel Carvalho, na época, que era o Jornal das Cinco Liberdades, a gente tinha aulas lá do Pedro Sobral e também Mas do aí Icaro. peraí, tem uma coisa que eu preciso entender, cara. Tá. Como que tu linkou a questão de que tu estava arrematando o carro para fazer uma renda, né, e vender a nível de investimento? Como é que tu linkou o arrematar carro para os cinco liberdades? O que chamou atenção? Eu pergunto isso porque eu acho isso curioso, tá? O que Tá. te chamou atenção no curso do Wendel, dos cinco liberdades? Tu diz assim, ó, eu acho que esse negócio é para mim. Cara, tinha vários contextos. Uma das coisas que realmente pega a gente ali na parte dos anúncios são as promessas, né? Você trabalha já no meio digital, Tá. e aí quando você vê um anúncio ali, quer queira, quer não, a gente está sempre buscando alternativas ali, e galgando degraus acima, né? Uhum. Então era algo que eu pensava ali, por exemplo, poxa, eu já conheço um pouco ali de arrematação de imóvel, já conheço um pouco de arrematação de veículo. E, por exemplo, naquele contexto ali, era um imóvel de veículos, muitas vezes você consegue com 40%, 50%, às vezes até mais. E aí eu via muitas pessoas do meu convívio social ali que falavam, poxa, bicho, por que você não empacota isso? Por que você não vende essa informação? Por que você não faz uma consultoria ou algo relacionado? E aí, pensando Ah, nessas possibilidades, quando surgiram aqueles anúncios ali, oferecendo a possibilidade de você alavancar um conhecimento que você já tem, ganhar e também entendeu? ter o seu próprio negócio, Exato, independente, exato, né? exato. A independência, e aí o Cinco Liberdades, ele, como o E, nome não, bem já diz, e né? até então, desculpa te interromper, tá? Mas até então, gestão de tráfego nem passava na tua Não, cabeça, né, certo? nem pensava, cara, nem pensava na Que possibilidade. doido. E aí, quando eu entrei lá, você vai vendo vários módulos, né? Entre tantos módulos que Sim, tem sim, lá, a sim. gente tem a parte de tráfego, que é Pedro Sobral, Thiago Tesma, que hoje são, para mim, são as duas grandes referências do mercado digital. Então, se fala em Sim. tráfego, acho que os dois aí dominam. Então, através do tráfego ali, foi que de fato eu vi como possibilidade, porque eu precisava, primeiro, empacotar aquele conhecimento que eu tinha, e aí isso eu via em outros módulos, porém, na hora de vender, eu tinha que ter a parte do tráfego para poder alcançar pessoas, criar um contexto de vendas ali e tal. Então, ali foi a primeira dinâmica, né? Foi a primeira forma que eu enxerguei de levar, de fato, aquele produto adiante. Só que, como eu falei lá no início, naquele contexto ali, o que eu conseguia até então era na faixa de 40% de desconto. Então, meu produto ele já estava gravado, pautado em cima de um desconto de 40%. Quando entrou a pandemia, tudo subiu, disparou, e esses descontos que eram de 40%, muitas vezes você via cair para 10%. Então, poxa, o produto já não faz mais sentido, né? Era um produto que Uhum. antes fazia total sentido, mas com esse contexto agora tudo subindo, eu não posso mais manter esse produto no mercado, porque senão eu vou estar vendendo algo que é uma promessa enganosa, digamos assim, né? Eu estou oferecendo algo Mas que que produto era? era leilão de veículos, Tu tinha um produto que ensinava as pessoas arrematar em, a arrematar com... arrematar em veículos de leilão, e aí eles poderiam revender esses veículos depois, ganhando ali 40% de margem. E aí diminuiu a margem. Total. Quase, tinha horas que os leilões estavam parecendo briga, cara. Todo mundo disputando, lance em cima de lance ali. Quando você fazia as contas, a margem que ficava, quando dava muito ali, era 10%. Porque principalmente os lojistas, eles vieram, faltou carro, né? Quando entrou a pandemia, as fábricas fecharam, não tinha mais carro novo, não tinha mais moto nova, não tinha mais nada novo no mercado. Então só tinha os veículos usados. Quem tinha o carro usado, por exemplo, o cara já não queria mais vender o carro, porque sabia que se vendesse, por exemplo, eu tenho um carro que vale 30 mil. Se eu vender o carro que vale 30 mil hoje, amanhã eu for comprar, eu só acho um 35. Então é melhor Sim. segurar o que eu já conheço. Então ficou nesse contexto, e os donos de loja, vendo essa falta e precisando negociar, eles começaram a recorrer aos leilões. Então gerou-se uma disputa muito acirrada nos leilões e deixou de ser interessante esse mercado, né? Para, digamos assim, para quem comprava um ou outro ali para investimento já não era vantagem mais. Uhum. Então aquele produto que eu tinha também não tinha mais sentido porque não tinha margem. Uhum.
Só que aí, nas aulas, no contexto ali, eu enxerguei isso, né? Eu disse, poxa, se eu estou tendo esse conhecimento, então eu posso, a partir de agora, oferecer o meu serviço, oferecer o meu conhecimento para empresas, para empresários que, de fato, precisem alavancar as vendas, mas não sabem, não conhecem nada do digital. E, infelizmente, como a gente bem sabe, né, muitas empresas fecharam, muitos empresários quebraram justamente por não estarem no digital, cara. Infelizmente, Sim. é um fato, né, que a gente... Pô, dentro de 5 liberdades, tu tem lá 5 oportunidades, né? 5 grandes negócios que tu pode fazer. E por que tu escolheu a gestão de tráfego? Cara, porque eu acabei entendendo ali, Wagner, que por mais que você migre para qualquer outra área ali, por exemplo, para você ter ideia, a gente tinha aulas lá voltadas para o cara que quer desenvolver um delivery, o cara que quer, sei lá, desenvolver uma franquia, tinha várias áreas ali. Mas eu entendi já desde o início ali que se eu não entender princípios de vendas, não adianta eu ter talvez o melhor produto de mercado, se eu não souber vender, eu não souber a quem direcionar, encarregar ali os contextos de venda, eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir falar meu produto. Então, eu enxerguei Uhum, já desde ali de que, poxa, eu acho que para mim o melhor mercado hoje seria o tráfego, porque eu conhecendo o tráfego, eu vou conhecer outros princípios de vendas ali, e aí eu posso vender o meu produto, eu posso oferecer esse serviço para a empresa, eu posso oferecer para, enfim, aí o mercado se abre, né? uhum, legal. Beleza. E o que que... Tá, beleza. Aí tu aprendeu e tu aplicou para você, né? Pegou o teu produto e começou a fazer anúncios para ele, certo? No início eu comecei ali na parte do leilão, né? Foi a minha Certo. base ali de aprendizado. Só E que aí, como lembra é que que se deu a tua entrada nessa área de gestão de tráfego? E uma outra pergunta, até antes disso. Hoje tu continua sendo concursado? hoje eu ainda consegui lá, mas hoje o meu foco está mais direcionado para a gestão, né? Eu abri a minha agência de marketing. Então, hoje a gente Uhum, está focando aí, intensificando as prospecções aí, principalmente na área de transporte de carga de logística, e é uma das áreas que a gente tem se identificado bastante aí na prestação de serviço, uhum. como gestor de tráfego, né? A gente fala não apenas, mas como gestor. Hoje a gente faz a parte de consultorias ali. Ah, então, a gente faz a parte de consultoria e acompanhamento. Claro que toda essa consultoria e acompanhamento ela envolve o tráfego, né? Mas vai um pouquinho mais além, porque a gente acabou entendendo ali, se a gente foi ingressando no mercado, desbravando o mercado, as portas vão se abrindo, né? A gente vai chegando outras possibilidades. E aí a gente eu entendi que, por exemplo, ficar apenas como gestor de tráfego, ele me proporcionava algo menor do que eu poderia, de fato, desbravar. Mas, Jean, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Tu ainda é um... Tu trabalha ainda dentro do setor público, tá? Mas me diz Tá? uma coisa, como que tu consegue conciliar o trabalho na área pública, que provavelmente tu trabalha de segunda a sexta-feira, com a gestão de tráfego? Tá, então vamos lá. Quando eu iniciei ali, Wagner, na parte de tráfego, a gente prestava o serviço público ali no horário comercial, né? E no horário pós-comercial, fazia toda a parte de gerenciamento dos clientes, no horário da noite, finais de semana e tal. A gente contextualizando, enxergou a necessidade de criar a nossa agência de consultoria. Então, hoje não trabalho mais, como eu falei, apenas como gestor, mas toda uma parte ali de consultoria de marketing voltada para empresas, e hoje a gente está focando mais em empresas de transporte, são transportadoras de carga e logística ali. Então, a gente Hum, criou o operacional, criou a equipe. Hoje eu tenho pessoas, né, cuidando ali tanto da parte de prospecção, a parte um pouco do consultivo também, e aí nos horários de folga, ali nos horários da noite, na semana, aquilo que ainda depende de mim, eu que faço, né? No contexto geral ali, a gente tem a equipe que vai tocando os projetos no horário comercial, e aí aquilo que está na minha alçada sou eu que faço ainda na parte da noite, muito ali nos bom. horários de folga e finais de semana. Show. Né, essa dupla jornada, ela é... Chega a um ponto que ela é um pouco desgastante, mas no final das contas vale a pena, tá? Mas Claro, aí é uma curiosidade, tá? Uma curiosidade claro. de curioso mesmo. Tu pretende sair do setor público ou não? Tu vai continuar no setor público e vai botar mais gente junto contigo para cada vez tirar mais essa carga? O que que tu imagina aí nesse segmento? O que que tu pretende sair e se focar na tua empresa ou não? Claro. Hoje a gente tem enxergado cada vez mais essa necessidade, né? E de estar, de fato, mais dentro dos processos da empresa. Então, a gente está escalando a equipe para todos esses processos, e aí a gente está com uma meta aqui que é bater pelo menos ali 20 clientes. A gente batendo 20 clientes, a gente já vai estar na nossa meta de faturamento, e aí a tendência natural é sair e fazer a dedicação ao projeto. Ah, entendi. Tu tem planejado já há quanto tempo mais ou menos para você ter essa saída, assim ou não? Cara, é algo que eu já vinha planejando há algum tempo, né? Principalmente quando eu comecei a entender mais do digital. Uhum. E aí uma coisa que inclusive é interessante a gente falar aqui é que, infelizmente, a gente vê muitas pessoas vendendo o digital como sendo algo muito fácil. E, na verdade, não é. Quando a gente está dentro do digital, é que a gente enxerga o quão difícil é, cara. Por incrível É que impressionante, pareça, todo mundo que sentou até agora aqui fala a mesma coisa.
e Todos que sentaram vende. aqui, em algum momento do bate-papo, disse: vai, sabe o que eu vejo? Tem muita gente vendendo o serviço digital como sendo muito fácil. E eu E, vou até cara, falar um não pouquinho é de, fácil. eu vou até falar de uma situação que a gente passou. O que é que acontece? Algum tempo atrás, acho que você já viu muito dessa promessa aí, essa turma que está no PLR, né? Os caras Sim. vendem com uma facilidade, e aí eu acho que falta até honestidade das pessoas que estão ali como vendedores de produtos digitais. Então, as pessoas, muitas das vezes, de fato, eles vendem bem, tá? Até porque entenderam ali o processo como funciona, mas eles vendem uma facilidade como se fosse, pô, isso é muito natural, e muitas vezes você está dentro do digital, você passa 1 ano, 2 anos, você está ralando ali, você está investindo, às vezes você perde dinheiro, e claro, você ganha dinheiro também, mas não é tão fácil quanto prega. Até porque você tem que entender processos, e quando eu falo de processo, é processo como um todo, né, de construir base, principalmente dos tempos para cá, as plataformas elas têm se profissionalizado muito e têm exigido que cada vez mais nós que trabalhamos com marketing nos profissionalizemos também. Então, por exemplo, antigamente o cara pegava lá um produto digital e ele rodava uma campanha para a página do produtor. Muita gente hoje ainda faz isso, só que ele esquece que quando ele faz isso, ele perde a capacidade, por exemplo, de fazer um remarketing das pessoas que caíram naquela página. Então, o cara já tem que pensar em criar uma estrutura própria. Então, Uhum. imagine que, por exemplo, muitas pessoas que estão pegas ali pela promessa da facilidade, o cara não sabe direito nem o que é o digital. E aí, quando ele entra no digital, ele precisa criar uma estrutura própria, não é algo tão simples. Ele precisa fazer uma porção de configurações, ele precisa dispendiar ali, fazer um investimento para, de fato, desenvolver um produto e colocar esse produto no mercado, ainda fazendo investimento ali de tráfego. Então, Uhum. muitas vezes, o cara, para começar, de fato, a colocar o produto ali no mercado, ele investiu ali 2, 3, 5 mil reais, e o resultado não vem tão fácil quanto a turma prega, né? Mas sabe o que que eu penso sobre isso? Tá? Eu acho que o digital, assim, se a gente for pegar, para mim, o digital, ele é fácil, tá? O digital, ele é fácil para mim, certo? Eu Tá? comecei, me desenvolvi ao longo desses 8 anos, 9 anos que eu estou nesse mercado. Cara, sinceramente, não foi tão difícil assim, tá? Teve essas Tá. dificuldades, mas eu consegui superar. Só que o que a gente tem que entender é que nem todo mundo é que nem a gente. Cara, é uma jornada, né? É isso que a gente tem que entender, é uma Nem todo jornada. mundo, tá? Eu E falo aí, isso, por exemplo, só te interrompendo, tá? Mas eu falo isso por quê? Porque ao longo dessa jornada eu já atendi, cara, centenas de pessoas, tá? Desde empresas, né? Empresas grandes, até pequenas empresas, infoprodutores, produtores digitais, enfim. E dentro e pessoas querendo entrar no digital também, atendi muito. E cada vez mais eu tive que criar, sabe, uma habilidade de explicar a mesma coisa de modos completamente diferentes para as pessoas conseguirem entender. E qual que é a minha leitura em relação a isso? É porque nem todo mundo tem a facilidade que a gente tem e que as pessoas têm. Por quê? Por exemplo, as pessoas podem dizer, o Neymar, por exemplo, para ele jogar bola é muito fácil. Para mim é difícil. mas é aí que a gente volta, por exemplo. É um processo. Quando a Entendeu? gente fala, mas é um processo. Aí você vê, por exemplo, quando você falou ali, para mim, foi fácil, é fácil, mas há quantos anos você está no digital? São 8 anos. Então, de tanto você fazer ali, galgando posições, depois de Uhum. um tempo, se tornou algo fácil. Mas, por exemplo, imagina que uma pessoa que não conhece nada do digital, e aí essa pessoa vai com a promessa de, você vai ficar milionário em, sei lá, em 3 meses, 6 meses. Então, são promessas ali que elas acabam, poxa, se o cara conseguiu, eu consigo. De fato, se alguém conseguiu, a gente consegue, realmente. E Só que consegue. consegue, total. Mas aí é um processo, né? Você não pode pensar que eu vou botar 1.000 aqui, vai voltar 100 mil, vai voltar 200 mil. Não, é um processo. Você tem que aprender, Mas aí a pergunta que desenvolver. eu faço, a pergunta que eu faço, tá? Isso eu não tenho resposta, tá? Não tenho Tá? resposta. Eu só tenho as minhas impressões nesse caso. Mas um caso como esse, da pessoa que faz uma promessa, ó, tu vai em 3 meses, tu vai ficar milionário. A culpa da pessoa que. A culpa é da pessoa que compra, iludida por essa promessa, ou a culpa é da pessoa que conseguiu, teve resultado, consegue demonstrar isso, que ela fez dentro desse período, tem casos de sucesso, e uma pessoa, porventura, foi lá e comprou e para ela não deu certo, entendeu? Cara, eu acho, Wagner, que tem duas situações aí. Por exemplo, o cara que de fato tem resultado, Uhum, ele nem sempre ele mostra de fato aqueles resultados que ele tem. O cara até mostra alguns contextos ali, mas o cara, por exemplo, tem uma turma aí de PLR, que você vai saber mais ou menos do que eu estou falando. Os uhum. caras começaram ali, muitas vezes, um molecote ali de 16, 18 anos, e aí a turma está, de fato, ganhando dinheiro. Só que o cara vem de uma facilidade, e aí é que está o problema. O cara está, por exemplo, lá esparrando notas de dinheiro, malas de dinheiro, pregando que é fácil, entendeu? Então, o cara,
Eu acho que seja um pouco de deslealdade da pessoa que faz isso, no sentido de, poxa, ah, é meio que um jogo sujo ali de, eu vou jogar isso aqui, criar contextos ali de que a pessoa enxergue que é fácil além da conta. Não é tão fácil além da conta quanto essas pessoas muitas vezes vendem essa imagem. É nesse contexto que eu estou falando. Agora, claro, a gente sabe que tem muita culpa também a pessoa que acaba se deixando Se levar deixa iludir. deixa iludir pela promessa fácil ali, e é fácil, então eu vou comprar, entendeu? Então, assim, só para a gente. Esse é um assunto bem polêmico, tá? Porque aqui a gente está lidando com um mercado de pessoas que têm resultado, né? Ou eu conheço pessoas que têm resultado nesse mercado e Não, muito resultado. tem muita gente que tem muito resultado. Tá? Eu conheço, inclusive, são meus amigos, tá? Meus amigos de, cara, visitar minha casa, tá? Que tem muito resultado. Só que o preço que esses dois rapazes pagam é muito grande. É óbvio que eles vão vender a facilidade, e eu digo, da forma como. Não que eles não vendem, tá? Essa facilidade. Mas é que para eles é muito fácil. Sabe por quê? Porque eles estão dispostos a pagar aquele preço. E o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas que não têm resultado, tá? E que são iludidas por essa proposta de facilidade, não estão dispostos a pagarem o preço que essas pessoas pagaram, entendeu? Tem Essa isso que é a também. grande diferença. Tem isso também. Agora, voltando um pouquinho no contexto ali, o que é que acontece? Assim, que, não sei se tu concorda, mas quando eu falo que, por exemplo, vender uma promessa ilusória, muitas das vezes ali, para, por exemplo, uma pessoa que, poxa, o cara não tem conhecimento nenhum no digital, o cara mal sabe ligar um celular. E aí, se essa pessoa não tem conhecimento no mundo digital, essa pessoa vai ter uma jornada bem mais complexa, bem mais difícil de chegar no resultado. Então, já é um primeiro ponto. Um outro ponto que eu acho importante da gente enfatizar aqui é que muitas vezes você acaba pegando, quando eu falo você, é a turma digital, tá? Não é nada direcional a você. É que essa turma, eles acabam vendendo uma facilidade tão grande que muitas vezes aquela pessoa, ela mal tem o que colocar dentro de casa para o sustento próprio. Mas a pessoa, ela se apega ali àquela promessa de facilidade, e aí muitas vezes ela pega, sei lá, estoura um cartão de crédito, pega emprestado, mas a pessoa não sabe todo o contexto ali do que está por vir ainda, né? Então, na primeira barreira ali, essa pessoa vai terminar desistindo. Então, é um fato. Mas mesmo assim, tá? Mesmo assim, eu acredito, ainda com tudo isso, que existe uma parcela muito maior, tá? Muito maior, se é que eu posso dizer, de culpa da pessoa que compra e se deixa influenciar por isso, do que propriamente o vendedor, tá? Porque no caso do vendedor, ele tá ali e ele tá mostrando um caminho possível. E eu não tô aqui defendendo aquelas pessoas que se utilizam de gatilhos mentais, provas sociais falsas, comprando depoimentos, alugando carro e fazendo bolinho de dinheiro com dinheiro falso. Eu não tô defendendo essa galera. Esses aí, tudo bem, esses aí não têm resultado e, cara, eles nem deveriam estar no mercado, tá? Mas o que a gente não pode, o que eu não quero fazer aqui, é colocar todo mundo na mesma cesta, tá? Não, Isso a gente claro, não claro. pode fazer, Não, mas porque não é, senão, porque senão a gente vai estar jogando até mesmo contra o nosso próprio patrimônio, e não dá, né? Entendeu? não é, claro. Mas é justamente isso que eu quero criar um alerta, que a gente não pode, de fato, fazer uma venda ali de tamanha facilidade, como se aquilo que é fácil para mim fosse fácil para todo mundo, que não é, cara. É uma jornada a ser construída por cada um, claro. E aí eu até concordo contigo nesse ponto ali, de que a culpa maior realmente é das pessoas pela falta de informação ali, de comprar tamanha facilidade, mas eu acho que existe uma desonestidade, e aí, claro, a gente não pode, de fato, contextualizar, dizer que é generalizado esse mercado. Sim, Tem sim, muita sim. gente com muito resultado, e são resultados palpáveis, e as pessoas são admiráveis. Agora, E tem muita a minha gente. grande preocupação, tá? Minha grande preocupação em deixar isso muito bem pontuado, Claro, tá? claro. É porque em algum momento desse podcast a gente falou sobre um nicho de mercado que tem muita gente nesse mercado, que é o mercado de PLR. E a gente não Claro, pode generalizar tanto assim, né? total, Porque em qualquer mercado, até na área de gestão de tráfego, né? Tem os claro. bons e tem os Isso maus gestores de tráfego, entendeu? é geral, de E toda a muitas área. vezes a gente também paga pelos maus. Como que a gente paga pelos maus? Sendo muitas vezes não sendo reconhecido, não sendo muitas vezes bem tratado por um cliente que foi maltratado por um gestor de tráfego ruim e que não teve resultado, e assim é a vida, tá? Então isso Claro, existe em claro. tudo que é lugar, tá? E existe em todos os mercados. Mas para gente fechar, né, esse assunto, porque acaba que a gente entra, e se a gente for discutir ética e tudo, a gente acaba se alongando demais, né? E É, o que que eu queria trazer aqui para a mesa, tá? Para a gente mudar um pouco desse assunto, que ele é bem polêmico mesmo. Uh,
ao longo dessa tua trajetória, tá? Tu disse que e isso me chamou muita atenção quando eu te chamei para a gente fazer um primeiro bate-papo, foi principalmente pelo resultado que tu demonstrou, né? Que tu teve com um dos teus clientes nessa área, né, da área de transporte, né, de transportadoras. Eu queria que tu compartilhasse com o pessoal o que foi esse resultado, como foi, e conta aí pra galera. Tá. Em específico, esse é um cliente que nós temos ali, que é uma transportadora de carga de logística, né? Então, essa empresa, ela trabalha duas vertentes, né? É uma cliente jovem, a dona da transportadora, que ela acabou ali, de forma que ninguém quer assumir esse posto, né? Mas acabou acontecendo uma situação trágica ali, o pai dela faleceu em plena Covid ali, e aí ela, com 25 anos, teve que assumir a frente ali Uhum, da transportadora. Então, uma cliente que não conhecia nada do digital, né? E precisava criar processo ali para poder escalar. Então, uma transportadora que já tem de veículos próprios, 52 veículos, e aí eles uhum, trabalham também em parcerias ali trazendo outras empresas menores, donos de caminhão, para trabalharem como agregados, né? uhum, Então, uma das vertentes, ela vender o produto dela como transportadora, e o outro produto, a outra vertente ali, é trazer esses parceiros para dentro. Então, uhum, desde o início ali, a gente identificou que para a parte de captação de novos clientes, novos parceiros ali, seriam campanhas mais voltadas para o Facebook. Então, a gente trabalha campanhas específicas ali, por exemplo, para caminhões, para veículos menores e tal, centrais menores. E essas campanhas têm dado super certo, por exemplo, estava metrificando as campanhas dela hoje no Facebook. Para carro pequeno, ela está captando ali leads a 70 centavos. Para caminhões, está na faixa de 6, 7 reais a média, e ela super contente com esse resultado. Já no caso das vendas, aí a gente tem que entender que existem produtos de intenção e existem produtos de atenção, de necessidade ali, né? Então, transportadora, não adianta muito você focar tanto em brand ali de uma transportadora, porque o cara só vai, de fato, contratar uma transportadora quando ele precisa, né? Então, enxergando essa necessidade, essa realidade, a gente partiu para essas campanhas de venda como transportadora para campanhas da rede de pesquisa do Google. Então, é uma cliente que está conosco ali 3 meses já. E uhum. aí, essa cliente, ela fechou um contrato agora recente no valor de 600 mil. Então, é um contratozinho ali de 50 mil mês, né? 50 E mil agora, reais por mês, isso, durante um ano, né? durante um ano, né? E agora ela Nossa. está em negociação com a prefeitura lá para fazer também E foi uh, através da gestão de tráfego que ela conseguiu isso. isso, exatamente, através da Como é que campanha de. tu tem como metrificar isso e dizer assim, taguear isso, dizer, ó, foi na campanha tal que a gente conseguiu e esse contrato, como é que foi? Tem, todas as campanhas, elas são tagueadas, né? Por exemplo, quando a gente fala no Facebook, a gente fala no pixel, né? Que é o código que faz o rastreio dos dados de navegação. Então, por exemplo, a gente pode pegar o código da plataforma, instalar no site e depois reimpactar aqueles clientes que entraram no nosso site, por exemplo. A gente pode criar campanhas específicas e criar públicos de remarketing às pessoas que contactaram ou fizeram qualquer engajamento nas redes sociais daquele cliente, a gente reimpactar ele lá na frente fazendo uma campanha de remarketing. No caso do Uhum, Google, a gente fala tag, né, mas é a mesma função do pixel. Então, a gente faz o tagueamento dos dados ali. Esses clientes nossos, a maioria deles eles trabalham ali com CRMs, né, onde todos os contatos, a gente vincula o CRM, então todos os contatos que chegam a partir das campanhas, eles caem dentro desse CRM. Então, campanha de Google, campanha de Facebook, Instagram, todas elas caem e dentro esse do foi um cliente CRM. que caiu dentro do CRM a partir de um anúncio. Exato, correto. Ah, entendi. E aí a negociação foi. E tu sabe quanto que tu gastou nessa campanha, hein? Cara, a gente está falando do contrato maior, né, que foi um contrato de 50 mil mês, mas essa cliente ela já tinha fechado alguns contratos menores ali. Uh, e aí, volta o contexto da pergunta que eu acabei Não, passando tu aqui. sabe me dizer quanto que tu investiu Tá. nessa campanha para conseguir fechar esse contrato de 600 mil? Para você ter ideia, o nosso custo de conversão hoje nas campanhas do Google, a gente trabalha por faixas ali, né? Por exemplo, o que é que você tem que entender? Uhum, Quando você trabalha a campanha do Google, isso a gente pode levar esse contexto para o Facebook também, você vai, um primeiro passo, a gente trabalha sempre, que eu chamo aqui de tripé. Né? Então, o primeiro tripé é você trabalhar o branding da empresa. Então, quando a gente fala de Facebook, você vai trabalhar o brand ali, mostrando a empresa, falando há quanto tempo aquela empresa está no mercado, quais marcas, muitas uhum. vezes você não pode falar sobre as marcas, sobre os parceiros que tem, mas gerando prova social, por exemplo, são mais de 20 anos de mercado, são mais de 100 empresas atendidas. Sim, as provas sociais que as transportadoras geralmente No, trabalham. exato. Então, no caso das campanhas de Google, quando a gente fala em branding, o branding, ele é a marca, é o nome da empresa, né? Então, você cria uma primeira Uhum, campanha ali de branding com as palavras-chave relacionadas ao nome da empresa. Então, sempre que alguém, o público em si que já conhece aquela empresa, vai pesquisar no Google, quando precisa, contratar, uhum, por exemplo, eu preciso contratar a agência do Jean. O cara vai lá no Google, pesquisa pela agência do Jean, e aí eu deveria estar rodando uma campanha específica, aparecendo na rede de pesquisa, para quando o cara me pesquisasse, me achar lá. Então, essa é a campanha de branding que a gente chama.
Então, na sequência, a gente trabalha uma campanha mais expansiva ali, pegando a regional. Então, considero que Uhum. se eu for na região de Petrolina, a região mais expansiva é a própria Petrolina. Então, seria a agência do Jean em Petrolina. E depois a gente traz para um contexto mais enxuto ali, que é, por exemplo, a agência do Jean no bairro tal. Seria o bairro onde a minha agência, ou a minha transportadora, ou a minha empresa está localizada, né? Então, Uhum. para você ter ideia ali, a campanha de branding desse cliente, ela está girando ali na faixa de R$ 5 por conversão. A campanha de regional, que é mais expansiva, ela está na faixa de 12, em torno de 10, R$ 12 por conversão. E a campanha de inserir de bairro, né? E a regional dela, que é onde a empresa está localizada, ela está girando ali entre R$ 8 a R$ 10 por conversão. Então, a princípio, ali a gente começou com as campanhas dela focando ali em cliques, né? Até para que a gente possa Uhum. gerar o mínimo possível Tá, ali de mas cliques. independente da estratégia que vocês estão utilizando, para fazer o fechamento desse contrato, que é isso que eu tô curioso. Quanto que vocês investiram nessa campanha para fechar os R$ 600 mil? Ó, vamos lá. Considerando que a gente está ali dentro do terceiro mês, essa cliente ela investe conosco ali na faixa de R$ 3.000 mês em mínimo, né? Então, todo mês ela R$ 3.000. está 3 mil mês. Ela fechou o contrato ali dentro do segundo mês, né? Então, consideremos ali em torno de 6 mil R$ 6.000. reais investido, sendo que ela já tinha fechado alguns contratos menores ali, que já tinha pago a parte de marketing, né? Então, esse contrato, praticamente, se a gente for contar nos miúdos ali, saiu quase zero para ela. Caramba, olha só, né? A gente está falando aqui de 600 mil, né? Dividido por 6 mil. 600 mil? Peraí. Deixa eu só calcular aqui. É isso? Um ROI de 100? É Pode isso? sim. É, ROI de 100, cara. 100 vezes o valor. Uau! O maior ROI que eu já vi até hoje. Maior é ROI bem até alto. hoje. Cara, é impressionante. É muito impressionante mesmo. E para te ver, uma transportadora, né? Uma Transportadora. transportadora, Transportadora. que é A um, gente é já um bem de necessidade pontual, né? Ninguém precisa de uma pontual. transportadora assim, hoje eu quero uma transportadora. Não. A pessoa ela precisa necessitar de uma transportadora, né? E É, aí, pode pode falar. falar. E aí você vê o contexto, né? A gente, quando está dentro do marketing ali, a gente tem que analisar toda a parte estratégica ali para poder viabilizar uma estrutura coerente ali com a necessidade do cliente, aí pensando também em como que você vai impactar ali o consumidor final, né? Por exemplo, se a gente fosse rodar campanhas específicas ali focando apenas no brand da empresa, talvez lá no Facebook, ia tornar aquela empresa conhecida na região ali, porém, se ela não estivesse bem posicionada no Google, o pessoal, quando fosse pesquisar, não acharia, né? Então, ela teria que ter esse Sim. descontato aí Não, para te ver o quão é importante, né? A total. gente colocar para rodar hoje, por exemplo, hoje de manhã, eu dei uma aula um grupo de alunos de um cliente meu, e cara, na área de lojas, né? Lojas multimarcas, e impressionante a quantidade de pessoas que não investem em tráfego, né? Ainda. Tem muita gente Enquanto que não acha que investe em tráfego e quanto é barato tu investir, né? Comparado, por exemplo, se a gente for fazer uma panfletagem, né? Cara, uma panfletagem tu vai gastar no mínimo, pelos meus cálculos, entre R$ 300 e R$ 500 para fazer a distribuição de 1.000 panfletos, tá? 1.000 e depois, panfletos. e depois não Dependendo do consegue metrificar panfleto, eu digo nada. aqui, de 300 a 500, porque eu estou considerando o panfleto mais a diária de alguém, tá? Para distribuir. O Wagner, Oi. e deixando aqui uma observação, é que a pessoa vai rodar ali, por exemplo, fazer um investimento em panfleto e depois ela não consegue metrificar nada, né? Por exemplo, Nada. Não, essa isso, venda, eu ia chegar exatamente nisso. E essa só para venda veio só do pra, só panfleto. pra entender, né? Que, pô, de 300 a 500, vamos colocar que ele gastou R$ 300 para um milheiro de um panfleto ali de. Ele não vai conseguir metrificar, ele não vai saber, ele não vai conseguir. Ele até pode dizer para o entregador, dizer, entrega só para mulher, por exemplo, ou só para homem. Quem garante que ele vai entregar só para mulher? Quem garante que ele vai entregar só para homem? Quem garante que ele vai entregar o panfleto? Entendeu? Tem, Tem isso também. E outra, a questão do interesse, né? Como é que eu sei que aquela mulher que está vindo ali com uma cara fechada, com muitas vezes, né? No final do dia de trabalho, até aqui com o chefe, que eu vou entregar o panfleto nela, ela vai dar 2 passos e amassar aquele panfleto e nem vai saber do que é, entendeu? é Já verdade. no digital, se tu pegar esses mesmos R$ 300, vai estar investindo R$ 10 por dia, só R$ 10 por dia. Cara, R$ 10 por dia, tu alcança muita gente. Tu alcança Tem muito mais, campanhas, assim, ó, por baixo, tu alcança muito mais do que 1.000 pessoas. Com tem, R$ 10 por dia, não é no mês, é no é, dia. dependendo da estratégia que você vai utilizar ali, qual seja a estratégia de campanha, por exemplo, se eu rodo uma campanha de alcance e reconhecimento de marca ali, por exemplo, dependendo do que seja, muitas vezes você está pagando ali R$ 2, R$ 3 para cada 1.000 pessoas que você está imprimindo. Não,
A campanha que eu tô rodando agora, eu tô pagando 68 centavos Para por mil, 1.000 pessoas. cara, é barato demais. Eu mostrei para eles, ó, isso aqui é um print do meu gerenciador de anúncio aqui, ó, 68 centavos para alcançar essa galera. E aí? É muito barato, entende? E ainda contei a história de uma mentorada que ela pegou, fez uma campanha para uma cliente, a campanha não deu certo, e aí no segundo dia também não deu certo, ela mandou 70 leads para o cliente, não deu certo, mandou mais 70 e não deu certo, e aí ela pegou e disse, não, mas tem alguma coisa errada. Como assim eu estou mandando 70 leads por dia e vocês não estão conseguindo converter nenhuma venda? Ah, não sei o que está acontecendo. Não, tudo bem. Me dá aqui não sei se foi o WhatsApp, se foi o Instagram, se foi no direct, me dá o teu celular aqui que eu vou ver. O que ela descobriu? Ela descobriu que as atendentes, as vendedoras, que ficavam responsáveis também por atender as pessoas no WhatsApp ou no direct, Tá. quando alguém entrava em contato com elas, em vez delas fazerem um atendimento, o que elas faziam? Elas não respondiam, não perguntavam, não davam bom dia, boa tarde, boa noite, não perguntavam se a pessoa estava bem, não criavam uma interação com a pessoa e simplesmente pegavam o link do site, do e-commerce e mandavam para o cliente. Qual é o cliente que vai comprar assim? O Caio, Aí o olha Caio só o detalhe, cara. No quarto dia, os 2 primeiros já foi, no terceiro ela treinou. No quarto dia, a dona da loja esgotou o estoque. o Caio Carneiro, ele fala muito isso, né? Que ele diz que venda é vínculo. Então, se você não cria vínculo, você não vende. Tem que ter. E Cara, aí, zerou o estoque. Sabe quanto que ela faturou? ah, R$ 23.800. Investindo quanto? R$ 350. ROI de pô, 68. Entendeu? Wagner, e aqui é uma das coisas que tem feito a diferença, por exemplo, quando a gente implementa o CRM para os clientes, ele tem justamente essa importância ali de saber de onde estão vindo os leads, é um primeiro passo, né? E depois, por exemplo, a empresa, ela consegue, o gestor da empresa, ele consegue ver as pessoas, os atendentes que estão dentro do CRM ali, como eles estão se comportando em relação ao atendimento. Então, é Hum, importante até para que possa metrificar isso, treinar a equipe e melhorar o processo de venda, né? sim. E é tu que implementa o CRM? Hoje, a gente tem uma das pessoas da equipe que faz a parte de implementação, né? Como eu fico mais fora do Ah, legal. Então operacional tu tem ali, esse serviço a é, mais aí que tu entrega para o teu exato. cliente Então, também. exato. Então, a gente tem uma pessoa hoje que Legal. faz essas implementações aqui. E me diz uma coisa, fugindo um pouquinho também dessa parte, e antes de mais nada, parabéns pelo resultado, tá? Acho que Valeu, é obrigado. louvável aí tu colocar. E eu lembro que lá onde eu vi o teu post lá na comunidade, acho que estava 300 mil, e tu disse, não é mais 300, já foi para 600 mil, uma coisa assim foi que tu me contou, né? Ou eu que confundi os números, Não, mas de qualquer forma, cara, parabéns pelo resultado, tá? Muito bom valeu, mesmo. valeu. É o Eu acho, maior ROI até hoje que eu já vi aqui nos podcasts, tá? Eu vou superar o teu. Meu ROI, meu maior ROI, assim, né? Eu sei que ROI não compra pão, tá? Mas nesse é, caso, além do ROI, teve um baita de um lucro esse lançamento que foi de 32 vezes. Um ROI de 32. Então, esse é o meu recorde pessoal, né? Vamos dizer assim, como gestor. Se é que dá para contar como recorde, mas enfim. Me diz uma coisa. Nessa tua caminhada aí, que a gente está falando de 2 anos, né? sim. Trabalhando como gestor de tráfego e como consultor de marketing digital também, pelo que eu entendi. Cara, me conta aí, qual foi a maior cagada que tu já fez? Ou situações engraçadas, ou coisas assim que, cara, isso, se eu contar, ninguém vai acreditar. A gente sempre tem umas ideias, né? Cara, eu acho que, assim, uma das coisas que aconteceram, e que não faz tanto tempo, mas quando a gente vai rodar campanha de Google, principalmente, não sei se você roda muito Google por aí, mas quando a gente pega muita conta de cliente ali para rodar, a gente tem que tomar muito cuidado ali com, por exemplo, quando eu estou desenvolvendo a campanha, o Google ele vai me dar a opção de eu colocar um endereço específico ou puxar a métrica, o endereço ali pela conta. E aí eu fui criar uma campanha aqui, e aí eu coloquei para puxar pela conta, né? Puxar pelo perfil que Uhum. está registrado na conta. Cara, quando é uns 2 dias depois, o cliente me liga falando assim, rapaz, está aparecendo, e esse cliente é de São Paulo, está aparecendo uns clientes aqui estranhos, perguntando, o cara está lá no Nordeste, o cara está lá no Nordeste perguntando se está perto aqui, não sei o que, tal, tal, tal. Rapaz, não pode não é possível não, porque eu já analisei aqui e tal, e a campanha está certinha. Cara, eu fui lá, rodei, reanalisei a campanha. Quando eu me dei conta, aí realmente estava ativando para cá, para o Nordeste, quando os clientes estão aqui, e aí estava nesse contexto. A campanha, quando eu fui rodar, eu não coloquei o endereço de fato para criar raiva no do negócio do cliente. Então, ele puxou da conta, só que ele não puxou da conta do cliente, ele puxou de outra conta que estava vinculada lá na MCC, né? Então, Nossa Senhora. e assim, pior que é outro nicho. Então, assim, é um erro ali que a gente tem que estar de fato atento ali para não correr o risco de errar nisso e acabar mandando ali para outra região, né? Se ela não está aparecendo em outra região que não é E já fica o condizente, alerta aí para os gestores de é, tráfego, né? então nem era condizente a região e muito menos o produto, porque não fazia sentido nenhum. Tá, essa
Essa aí é até engraçada e trágica ao mesmo tempo, né? Mas tem alguma assim que tu gastou dinheiro que não devia, alguma coisa nesse sentido? Que todo gestor de tráfego já passou por isso. Cara, que já gastou dinheiro que não devia, eu não recordo assim de nenhuma, mas teve uma específica aqui que eu acho que na hora que a gente está criando, a gente acaba muitas vezes pecando ali em relação a criar a campanha e depois voltar analisando a campanha antes de fazer a publicação, né? Então, por exemplo, eu já subi uma campanha aqui com a meta é porque a plataforma muda toda hora, né? Então, antes a gente Uhum. utilizava só conversão, hoje ela usa o termo vendas, que na verdade vai para conversão também. E aí eu estava utilizando, por exemplo, um criativo que tinha um preço no criativo, então eu não podia utilizar, a plataforma não me permitia, e quando eu falo da plataforma que eu me referi no Facebook, ela não me permitia criar nenhum outro objetivo diferente que não fosse de venda, porque tinha um preço no criativo. Sim. Então eu criei com contexto de vendas, no final ele me dava ali a métrica para mandar para o WhatsApp, embora fosse vendas, mas as vendas hoje você consegue mandar para o WhatsApp, você consegue criar uma campanha ali como se fosse cadastro, né, com o mesmo objetivo. E aí, na verdade, no final, eu estava mandando para a página do cliente e a página não estava com o pixel instalado, para você ter ideia. Então, Hum, a campanha estava gastando em um contexto ali, mas não estava trazendo um retorno porque ela estava em outro contexto do que deveria. entendi. Então, quando a gente foi analisar e verificar ali o que estava acontecendo, é uma campanha que estava gastando ali sem trazer retorno, mas ainda bem que foi percebido ali no início, mas foi feito os ajustes necessários. Show. E hoje, dentro daquilo que tu tem feito, tá? Nas tuas campanhas, nas tuas estratégias, o que tu considera que mais está dando resultado para ti e para os teus clientes? Você diz em termos de resultado financeiro ou em termos de campanha? Em termos de campanha, de resultado financeiro, em termos de estratégia, o que tem dado resultado aí para vocês? Cara, o que acontece, Wagner? Até fazendo uma observação, uma das coisas que eu tenho notado é que muitas vezes os clientes, quando vêm, são clientes que também não têm experiência nenhuma com digital. Então, a gente Uhum. precisa, já que é um bom processo ali de onboarding do cliente, de entrada, né? Ah, gerar uma consciência nele ali do que é necessário fazer de ambas as partes, quais são as minhas responsabilidades, quais são as responsabilidades dele. Porque muitas vezes, embora você passe tudo e fique caracterizado ali para o cliente entender os processos, às vezes você se depara com, por exemplo, eu deixei o cliente cientificado ali de que se faltar verba na campanha, lá na plataforma, a campanha dele não vai rodar. E aí você bota o cliente para dentro, sabendo que ele está ciente daquilo ali, 2, 3 dias depois o cara deixa faltar o saldo. Então, isso é você, de fato, criar processos ali onde eleve o máximo possível ali de consciência do cliente para que não hajam essas intercorrências ali de processo, né? Uma Uhum. outra coisa que eu noto ali, que tem funcionado muito bem aqui, quando os clientes entram, é que esses clientes, eles vêm sempre, por não conhecer o digital, eles querem um resultado muito rápido. Então, um contexto que eu Uhum. passei a criar aqui é que, por exemplo, dependendo, claro, a gente tem que fazer primeiro uma análise do cliente ali, qual o nicho, até para poder direcionar e saber onde vai investir a verba do cliente. Né? Mas, Uhum. por exemplo, se é uma campanha do Facebook, qual o passo possível? Quando eu falei ali de Google, eu falei que é um tripé ali que a gente utiliza. Né? Branding, pegando a região mais ampla e a região mais concentrada ali seria o bairro. No Sim. caso do Facebook, a gente usa um tripé, mas é um tripé um pouco diferente ali. Por exemplo, eu crio uma campanha de alcance, dependendo do que seja, de qual produto seja, uma campanha de alcance, uma campanha de engajamento, uma campanha de conversão, se o cara tiver um e-commerce, ou uma campanha de mensagem, se não tem um e-commerce, mas vende um produto ali no 1 a 1. Então, são campanhas que, para a gente, aqui tem performado super bem. A gente faz essas três, e aí, por exemplo, à medida que eu alcanço muita gente, essa muita gente começa a engajar, e dessas mesmas pessoas que engajaram, eu consigo trazer para um contexto de fazer a venda. Ou seja, tu cria um ciclo, tu impacta a pessoa, depois tu Exato, roda uma campanha para essa pessoa de engajamento e depois tu roda exato. uma campanha para conversão. Correto, exato. Show, muito Aqui para a massa. gente tem funcionado super bem. Legal, isso é importante, né? Muita gente acaba fazendo de alcance direto para conversão, né? E não faz o Exato. engajamento antes. Mas é Uma, aquele negócio, né? Tem mercados que funcionam bem, tem mercados que não funcionam, e aí para você tá dando outro dado. certo. E me Uma diz uma coisa, pode falar. outra coisa que eu noto aqui, por exemplo, se eu pego um cliente que tem um público bom já no Instagram, e é um tipo de produto ou serviço ali que faz total sentido anunciar para Instagram, então Uhum. cria-se, por exemplo, ali uma campanha de mensagem, claro, cria-se os públicos primeiro, né? E aí roda uma campanha, por exemplo, ali de mensagem para o público de envolvimento de 30 dias, fazendo a exclusão de 7 dias. E isso também aqui tem performado bem. Legal, muito massa. E me diz uma coisa, já para a gente já ir se encaminhando aqui para o final do nosso podcast, que a gente já está 1 hora e meia aqui conversando, né? Então, para a gente já ir para os finalmente aqui, me diz uma coisa, como que tu vê o mercado de gestão de tráfego para daqui para os próximos 3 anos aí? Cara, eu acho que o mercado de gestão de tráfego ele só tem a crescer, né?
Como a gente citou lá no início, infelizmente, tantas empresas quebraram justamente por não estarem no digital. E aí tem uma frase muito conhecida, né, que é, se eu não me engano, do Bill Gates, né? Ele falava Uhum. alguns anos atrás aí que ia chegar um tempo em que, eu não vou lembrar a palavra exata, né, mas dentro do contexto ali, era que ia chegar um tempo em que iam existir praticamente apenas dois tipos de negócios. Os negócios que eram feitos pela internet e os negócios que deixaram de existir, mais ou menos nesse contexto. É, Então, é o que ele fala é que existem dois tipos de negócios, os que estão na internet e os que não existem, isso não entendeu? existe, isso, pronto. Isso, é mais ou menos Então, isso. nesse contexto aí. Então, a gente viu o mercado digital crescendo cada vez mais ali, e quando veio a pandemia, isso acelerou e o que estava para acontecer talvez daqui a 10 anos foi antecipado em um ano ali. Então, quem Sim, não conhecia nada do digital precisou entrar, empresas que não estavam no digital precisaram ingressar para o digital, e aí o mercado, claro, como a gente citou também antes ali, precisa que cada vez mais os gestores, né, se profissionalizem, não se tornem apenas apertadores de botões ali, mas se tornem de fato estratégicos ali, entendendo os princípios, como construir uma boa campanha de marketing ali para o cliente, porque uma outra coisa que a gente nota é que a grande maioria, eu acho que eu tinha visto um dado recente, mas não sei se esses dados são oficiais, é que 90% dos gestores eles só conhecem da plataforma Facebook. Então, se você pega, por exemplo, eu peguei um advogado, peguei uma transportadora, que é um bem de necessidade ali, cara, vai contratar quem precisa. O cara não vai estar querendo ver campanha de advogado ou de transportadora toda hora. Porque na hora que uhum. o cara pesquisa para contratar, de fato, né? Sim, Então, se você não consegue entender esses princípios e conseguir destinar a verba e a campanha para que o cliente de fato venda, você vai acabar rasgando a verba do cliente ali, não tendo resultados e se frustrando como profissional, né? sim, bacana. E agora sim, realmente, como a última pergunta que eu faço para todo mundo, para a gente fechar esse nosso sétimo podcast, sétimo Keller's Cast aqui. Quais são as 3 dicas de ouro que tu pode deixar aqui para todos os gestores que vão ver esse podcast? Três de ouro, 3 dicas cara, de ouro, assim, que para acho que a você faz primeira, muito sentido. acho que a primeira delas que eu poderia citar é, cara, procure, se você quer ingressar no marketing digital, procure um bom mentor, procure alguém para seguir, porque ninguém Uhum. faz nada sozinho, né? Por mais que você tenha força de vontade, se você não tiver alguém que de fato conheça bem do marketing digital, que possa pegar pela mão, vai ser muito mais complexo de você chegar a algum lugar. Então, a primeira recomendação seria essa: tenha um bom mentor, uma pessoa séria aí do mercado, seja uma pessoa, dependendo em qual área você vai investir, você vai ter que criar processo ali de prospecção, porque você precisa estar Processos. criar processo ali, e além disso se torne um consultor de vendas, porque se você não souber vender o seu produto, você vai empacar no meio do caminho aí. Seja um vendedor. Seja um vendedor. Isso é muito importante. Até o conto que teve um mentorado meu, né? Eu já contei essa história em outro podcast, mas acho que vale a gente entrar aqui. Que ele chegou para mim e disse: Nossa, vai, eu fiz uma coisa ontem e, cara, foi muito legal, mas pena que eu não consegui fechar cliente. O que que tu fez? Ah, eu fui nas empresas vender o meu serviço. Eu digo: Cara, que legal, meu. Porque ele era muito bom de telefone, sabe? Ele disse: eu vou ir pro embate. E ele chegou e ele foi em 10 empresas. Ele disse: 6 quase fecharam. E Ué, 4 já disseram de cara que não queria. Eu digo: Tá, e aí, cara? Pô, 6 quase fecharam. O que que faltou para fechar? Pois é, não sei, cara. Até eu tô um pouco frustrado, para falar a verdade. Eu digo: Tá, mas vamos lá, vamos analisar então esse processo. Como é que tu fez? Como é que tu chegou? Eu quero que tu me conte, ou nós vamos simular aqui. E aí ele foi: Não, fiz isso, pá, pá, o cliente. Ele foi contando a história. Aí o cliente falou isso, o cliente falou aquilo, pá, 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 pá. E aí eu digo: Tá, e aí é isso? Isso que tu fez? Aham. Aí, cara, os clientes não falavam nada, e eu, beleza, então, pessoal, então se vocês quiserem me contratar, enfim, meu telefone tá aqui, tá, meu contato. Eu digo: Era isso? Foi isso? Aham. Eu digo: Tá, então eu já sei onde é por que que nenhum cliente fechou. Aí ele: Ué, como assim? Como é que tu sabe? Eu disse: Sim, cara, tu não fez o que é o primordial de tudo, quer vender. Não, mas eu vendi. Eu digo: Não, tu não vendeu. O final, tu não chegou e perguntou pro cliente assim: Tá, tu quer pagar no cartão, no Pix, no boleto, transferência bancária? Como que tu quer pagar? é. Um outro dado Cara, interessante, na hora, ele ficou assim uns 5 segundos me olhando, parado, assim, até parecia que a câmera dele tinha congelado. Ele parou assim, olhando, e ele bateu na mesa assim, ó, do outro lado. Eu não acredito. Eu digo: Cara, parabéns, meu, parabéns, sabe? Porque essa aula, esse aprendizado, tu nunca mais vai esquecer. Ele disse: Não acredito, vai, amanhã eu vou voltar daquelas empresas e vou vender muito. Eu digo: Cara, vai.
vai. E o bom é que tu não foi, porque ele falou, pai, eu até tinha pensado em ir numas maiores ali, umas que eu sabia, mas aí eu fui nessas pequenas. Ele disse, agora eu vou ir nas grandes, porque agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Porque é É, justamente isso, faltou vender. cara. É. Uma outra coisa que é interessante da gente salientar, se o cara é gestor e quer ter sua agência, sua consultoria, cara, ele precisa entender desses 3 passos ali que a gente citou, né, como primordiais. Ele precisa ser principalmente um bom vendedor. Cara, escolher um nicho ali, por exemplo. Quando eu falei, hoje a gente está ainda como um generalista ali, mas já focando na área de transporte de cargas e logística, porque a gente identificou que é um nicho bom, interessante para a gente trabalhar. Então, quando você tem isso definido, poxa, o mesmo trabalho que você tem para prospectar o Joãozinho do delivery ali, você vai ter para prospectar uma empresa grande, só que o Joãozinho do delivery lá só vai conseguir te pagar 500 conto. A empresa grande vai conseguir te pagar 3, 5 mil, dependendo do projeto que seja. Então, aí é que é a Uhum. diferença, né? Às vezes a gente acaba se matando ali de trabalhar para um cliente que mal pode pagar as próprias contas, e aí você poderia estar focando ali no cliente que de fato pode pagar, né? E a gente tem que entender, né, que para isso tem os níveis de gestores de tráfego, né? Isso, Tem um correto. cara que está começando, que vai poder ajudar esse cara. E que aqueles R$ 500 vai ser uma É, grana boa para ele, entende? Mas ajuda o pra que, caramba. o que não pode acontecer é um gestor um pouco mais graduado, com mais experiência, né? Que já tem uma bagagem um pouco maior, continuar atendendo esses clientes, sendo que ele também pode imprimir muito mais energia, né? E a mesma energia de prospecção que ele faz para esses clientes de R$ 500, ele pode conquistar clientes de 3, 5, 10, 15, 20, 50 É, mil reais por mês, né? Como é o e, caso de e, muitos que tem por aí. E no início ali, eu até defendo que o cara, de fato, vá trabalhar com essa turma que paga menos ali, né? O cara tem um poder aquisitivo menor, até porque você Uhum. precisa ter clientes para, de fato, estar praticando ali, né? Sei lá, oferece para... Tem É, algum familiar que tem negócio ali, cara, oferece e começa a praticar, porque se o cara não estiver praticando, acaba aquilo que você pega na teoria, na hora da prática você não vai saber executar, né? E as plataformas, elas são dinâmicas, estão mudando o tempo todo ali, então a gente precisa ir acompanhando esse avanço justamente na prática, né? Não ficar só na teoria. Um outro dado, Wagner, que você comentou ali agora há pouco, em relação ao seu amigo, que era especialista na ligação, mas que é interessante até para entender também, é que o cara, além de prospectar, ele tem que, precisa, né, criar processo ali de follow-up, né, onde ele possa conduzir aquele cliente ali, criando pontos de contato. Então, um dado interessante que eu tinha visto agora recente é que apenas 2% das vendas, elas são fechadas de fato ali no primeiro contato, né? Então, você precisa ter uhum. ali no mínimo 6 contatos ali para você aumentar ali para pelo menos, se eu não me engano, 30% ali das vendas. Então, por isso que E precisa só criar para mecanismos. também deixar aqui um ponto muito importante, que é uma coisa que eu não concordo, né? Tá? Que muitos pregam por aí, eu não quero citar nomes, enfim, mas eu sou contra. A única coisa que eu não sou a favor é o gestor de tráfego, que mesmo que ele está começando, ele trabalhar de forma gratuita. Eu também não concordo, cara. Cobra, ó, a gente falou lá 100 do pila, do Joãozinho que vai cobra pagar 100 500, pila, mas cobra, cobra 200, cobra 300, mas cobra, cara. Vai valorizar o seu entendeu? trabalho, porque Eu digo trabalhar assim, de... cobra 100 pila. E diz assim, ó, o primeiro mês vai ser 100. A partir do segundo já vai para 300, tá? E cara, conforme o resultado valoriza. que eu vou te entregando, a gente vai aumentando o valor. Eu acho Porque que fica até se difícil, né, você, Wagner? olha só, porque qual é o meu ponto de vista? Se você não se valoriza, cliente nenhum vai te valorizar. Simples É assim. fato. É verdade, cara. E Simples eu assim. defendo essa bandeira também. Infelizmente, a gente viu tanto aí o mercado do marketing aí falar de trabalhar gratuito e tal. Só que quando você faz isso, você não está se valorizando. E aí, na hora que você vai cobrar o cliente, o cara vai dizer: pô, mas você estava trabalhando de graça, você não aceitou trabalhar o primeiro mês de graça? Então, como é que você trabalhou o primeiro mês gratuito e agora você quer me cobrar 1.000? Como é que agora você quer me cobrar 2.000? Faz sentido. Exatamente. Complicado. Então, por Então, isso que eu faz um não. alinhamento com o cliente. Ó, cliente, eu entendo a sua necessidade agora. Eu estou começando, então vamos fazer um precinho aqui bacana, onde a gente possa crescer todo mundo juntos, mas a partir do segundo ou terceiro mês a gente já vai estar reajustando isso para que a gente possa escalar. Tanto você cresce quanto eu cresço também. Faz um jogo de ganha-ganha, né? Exatamente. Jean, muito obrigado por esses quase 2 horas aqui conversando, né? Muito Rendeu, obrigado hein? por ter compartilhado aí um pouco da tua história, né? Compartilhado aí sacadas muito bacanas, né? E lembrando aqui a galera que chegou até o final desse podcast já sabe, né? Deixa o seu joinha aqui se você gostou, né? Deixa o seu joinha. Se não gostou, também dá o dislike, porque eu também preciso saber se você está gostando ou não desse conteúdo. Não se esquece de, se está gostando também, se inscreve no canal, dá uma força, dá uma patrocinada aqui pra gente, né? E o patrocínio também que não custa nada. Pega aqui, ó, tem um botãozinho assim escrito compartilhar. Compartilha aí com os amiguinhos gestor de tráfego, compartilha com quem tá nesse mercado digital também. Isso também vai ajudar mais pessoas a estar vendo esse conteúdo e mais pessoas sendo impactadas aqui por tudo que o Jean nos trouxe aqui, todo esse bate-papo. Beleza? Um forte abraço. Obrigado. Já quer deixar suas redes sociais aí? Fica à vontade.
E aí a gente, para que a galera, como é que a galera te acha aí nas redes sociais? Valeu, valeu, Wagner. Obrigado aí pela oportunidade. E precisando, só chamar aí. Nas redes sociais, eu estou como Jean, Márcio, Jean com Z, Márcio, tudo junto. Uhum. E aí, a partir do Instagram, vocês têm outros contatos lá também, para WhatsApp, e qualquer dúvida é só chamar lá. Show de bola. Cara, gratidão mais uma vez, obrigado. E, mais uma vez, chegamos ao final do 7º Kellers Cast com o Jean de Andrade. Foi um grande bate-papo, foi um grande prazer estar aqui com você. E a gente se vê no próximo Kellers Cast. Até mais. Valeu, Tchau, valeu, tchau. obrigado, tchau.